Mãe, você vai morar no quintal agora. A casa é nossa. As palavras da Silvana ecoaram na cozinha como um soco no estômago. Eu estava lavando a louça do almoço quando ela disse isso, como se estivesse falando sobre o tempo. Minhas mãos tremeram e o prato escorregou, se estilhaçando no chão da minha própria casa. A casa que eu herdei dos meus pais, onde criei meus 2 filhos, onde chorei a morte do meu marido. A casa que agora, segundo minha própria filha, não era mais minha. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está lendo essa história e se já passou por algo parecido com parentes que só aparecem quando querem alguma coisa. O Ricardo, meu genro, estava encostado no batente da porta, observando tudo com aquele sorrisinho que sempre me deu nos nervos. 48 anos, empresário falido que se achava o dono do mundo. Silvana continuou falando, mas eu não conseguia processar direito as palavras. Algo sobre eu estar ficando confusa, sobre não ter mais condições de cuidar de uma casa tão grande, sobre eles precisarem me proteger. Silvana, o que você está dizendo? Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Aos 72 anos, minha filha estava me expulsando da minha própria casa. Mãe, a senhora sabe que não está bem. Semana passada esqueceu o fogão ligado. Anteontem, não lembrava onde tinha posto a chave do portão. Silvana falava devagar, como se eu fosse uma criança. O Ricardo conversou com um advogado, e a melhor coisa é transferir a casa para o meu nome, para proteger o patrimônio, entende? Eu me lembrava perfeitamente do fogão. Tinha ligado para fazer café, e a Júlia, minha netinha, tinha me chamado para ver um desenho que ela fez. Ficamos conversando por uns 15 minutos no quarto dela. Quando voltei, o fogo estava baixinho, nada demais. E a chave do portão? Estava no lugar de sempre, no potinho da cozinha. Silvana que revirou a casa toda e não olhou direito. Mas naquele momento, vendo o jeito que eles me olhavam, entendi que proteção não era sobre mim. Era sobre os 600 mil reais que vale essa casa em Jundiaí. Era sobre as dívidas que o Ricardo acumulou quando a empresa dele faliu na pandemia. Era sobre eles precisarem de um lugar para morar sem pagar aluguel. E se eu não quiser? Perguntei, ainda segurando o pano de prato, cacos de louça aos meus pés. O sorriso do Ricardo ficou mais largo. Dona Camila, a senhora não tem escolha. Já marcamos uma consulta com um neurologista na quinta-feira. Ele vai constatar o que a gente já sabe, que a senhora precisa de cuidados especiais. A forma como ele disse, já sabe, me fez gelar o sangue. Eles já tinham tudo planejado. Não era uma conversa, era uma comunicação. Silvana se aproximou e colocou a mão no meu ombro. O toque que um dia me consolou quando ela era criança, agora parecia uma garra. Mãe, vai ser melhor para todo mundo. A senhora vai ter um cantinho seu no fundo, vai poder plantar suas flores, vai ter menos responsabilidade, e a Júlia vai estar pertinho para fazer companhia. A Júlia, minha netinha de 12 anos, a única pessoa naquela casa que ainda me olhava com carinho de verdade. Será que ela sabia do que os pais estavam fazendo? O quarto dos fundos é muito pequeno, Silvana. E se chover? A gente vai fazer uma reforma depois, mãe. Por enquanto é só temporário. Temporário. Como se envelhecer fosse uma fase que vai passar. Naquela noite, deitada na minha cama, talvez uma das últimas noites na minha cama, fiquei pensando. 35 anos como professora de matemática não me deixaram ingênua. Eu sabia calcular probabilidades, sabia ver padrões, sabia quando os números não fechavam. E os números dessa história não fechavam de jeito nenhum. Silvana nunca se interessou por mim depois que o pai morreu. Aparecia aqui de vez em quando, sempre com pressa, sempre com alguma reclamação. Mãe, a senhora não pode ficar gastando tanto com essas besteiras. Mãe, para que comprar essas coisas caras no mercado? Mãe, a senhora precisa economizar. Agora, de repente, ela estava preocupada com meu bem-estar. O Ricardo apareceu na minha vida quando a Silvana já tinha 26 anos. Dono de uma transportadora pequena que ele sempre dizia que ia crescer, que ia ficar rica, que ia comprar uma casa na praia. Durante a pandemia, perdeu todos os contratos. Começou a beber mais, a ficar mais agressivo, a falar alto demais quando vinha aqui em casa. E o Carlos, meu filho mais novo, onde estava em tudo isso? Sumido, como sempre. Desde que se casou e se mudou para Campinas, aparece aqui no Natal e no meu aniversário. No máximo.
Eu estava sozinha. Ou quase sozinha. Na manhã seguinte, a Júlia apareceu na cozinha na hora do café. Cabelo cacheado, bagunçado de sono, uniforme da escola amarrotado. Ela sempre tomava café comigo antes da aula. Era nosso momento. Vó, é verdade que você vai morar no quartinho dos fundos? O coração apertou. Quem te disse isso, minha filha? Ouvi os meus pais conversando ontem à noite. Eles disseram que você está doente da cabeça e que não pode mais cuidar da casa. Ela me olhou com aqueles olhos grandes, cheios de dúvida. Mas você não parece doente, vó. E você acha que eu estou doente, Júlia? Ela balançou a cabeça com força. Você lembra de tudo, vó. Lembra dos meus trabalhos da escola, lembra quando é meu teste de matemática, lembra que eu não gosto de cebola no omelete. Pessoas doentes da cabeça não lembram dessas coisas. Do nada, uma ideia maluca começou a formar na minha cabeça. Uma ideia que aos poucos foi tomando forma, como quando você está fazendo um quebra-cabeça e de repente vê onde a peça se encaixa. Se eles queriam uma velha confusa, ia ter uma velha confusa. Júlia, me conta uma coisa. Você sabe mexer nessas coisas de gravar no celular? Ela riu. Claro, vó, todo mundo sabe. E se a vovó pedisse para você gravar algumas conversas dos seus pais, você faria? O sorrisinho que apareceu no rosto dela era igualzinho ao meu quando eu era criança e aprontava alguma travessura. Que tipo de conversas, vó? As conversas sobre essa história de eu estar doente? Você toparia ser minha parceira secreta? Júlia assentiu com tanta empolgação que quase derrubou o copo de leite. Mas tem que ser nosso segredo, combinado? Não pode contar para ninguém, nem para os seus pais, nem para o seu tio Carlos. É só entre eu e você. Combinado, vó. Mas por que você quer gravar? Olhei para minha netinha, essa menina esperta que tinha a coragem que eu estava tentando encontrar dentro de mim. Porque às vezes, quando as pessoas acham que você não está prestando atenção, elas falam a verdade. E eu preciso saber qual é a verdade de verdade. Naquela tarde, quando Silvana voltou do trabalho, comecei minha performance. Silvana, que bom que você chegou. Estava te esperando desde manhã. Não era mentira. Eu realmente estava esperando ela. Mas deixei transparecer uma certa urgência, como se tivesse perdido a noção do tempo. Mãe, eu saí às 8 da manhã para trabalhar, como sempre. Agora são 5 da tarde. Ah, é? Nossa, como o tempo passou rápido. Fiz uma cara de surpresa genuína. Nem percebi. Estava aqui organizando umas coisas e... Que coisas, mãe? Olhei em volta, como se estivesse confusa. Não sei mais. Acho que eram... Ah, deixa pra lá. Não é importante. Silvana trocou um olhar com Ricardo, que tinha acabado de chegar. Um olhar que dizia, viu? Eu não disse que ela estava piorando? Durante o jantar, fingi não lembrar onde guardava os garfos. Abri 3 gavetas antes de achar no lugar onde sempre ficaram. Mãe, os garfos sempre ficaram nessa gaveta. Ah, é? Desculpa, filha. Às vezes fico meio... sei lá. Dei de ombros, como se fosse uma coisa sem importância. Mais tarde, quando achei que eles não estavam vendo, percebi a Júlia me observando da escada. Pisquei para ela. Ela abafou uma risadinha com a mão. E você? O que faria se descobrisse que sua própria filha estava planejando roubar sua casa? Continuaria fingindo para descobrir até onde a traição pode chegar? Na quinta-feira, fomos ao neurologista. Doutor Eugênio Menezes, um homem de uns 55 anos, com um consultório chique no centro de Jundiaí. Ricardo pagou a consulta particular, o que já era estranho, porque ele sempre reclama que está sem dinheiro. Dona Camila, a senhora pode me dizer que dia é hoje? Fiquei em silêncio por alguns segundos, como se estivesse pensando muito. Quinta-feira? Muito bem. E em que mês estamos? Olhei para o calendário na parede dele, que estava bem visível. Novembro? Era outubro. E a senhora lembra o que tomou no café da manhã hoje? Café da manhã. Passei a mão na testa. Acho que comi alguma coisa. Não lembro bem. Tinha tomado café com leite, comido 2 fatias de pão com manteiga e uma banana. Lembrava perfeitamente. Mas não era isso que eles queriam ouvir. O Dr. Menezes anotou tudo num bloquinho, fazendo uma cara preocupada. Silvana estava sentada na cadeira ao lado, representando a filha dedicada. Doutor, em casa ela tem esquecido muita coisa.
Panela no fogo, chaves, compromissos. Ontem ela perguntou 3 vezes que horas eram. Mentira. Eu tinha perguntado só uma vez, quando estava no banheiro e não via o relógio da sala. Dona Camila, a senhora mora sozinha? Moro com minha filha e meu genro, e minha netinha. Pelo menos isso era verdade. E a senhora se sente segura cuidando da casa sozinha durante o dia? Olhei para Silvana, depois para o médico. Às vezes fico confusa, mas eu sempre consegui cuidar de tudo. Sim, mas talvez seja a hora de ter um pouco mais de ajuda, não acha? Ajuda. A palavra mágica que eles usam quando querem tirar sua independência. O médico fez mais algumas perguntas, todas elas dirigidas para confirmar o que Silvana já tinha dito. Não fez nenhum exame mais detalhado, não pediu ressonância, não sugeriu uma segunda opinião. Era como se ele já soubesse qual era o diagnóstico antes mesmo de me ver. No final, ele chamou Silvana para uma conversa particular. Através da porta, consegui ouvir algumas palavras. Início de demência, supervisão, questões legais. No caminho de volta para casa, Silvana estava diferente, mais aliviada, mais confiante. Mãe, o doutor disse que a senhora precisa de mais cuidados. Vai ser melhor para todo mundo se eu cuidar das coisas da casa por um tempo. Que tipo de coisas? Ah, sabe, pagar contas, decidir sobre reformas, essas coisas de adulto. Coisas de adulto. Como se aos 72 anos eu tivesse voltado a ser criança. Naquela noite, a Júlia apareceu no meu quarto com o celular na mão. Vó, consegui gravar uma coisa interessante. Ela apertou o play. A voz do Ricardo ecoou baixinho pelo quarto. O médico topou fazer o laudo que a gente precisa. Custou R$3.000, mas vai valer a pena. Com esse papel, conseguimos começar o processo de interdição. A voz da Silvana. Tem certeza que vai dar certo? Claro que vai. Ela está claramente perdendo a cabeça. Qualquer juiz vai ver isso. E com a casa no seu nome, a gente resolve nosso problema de uma vez. E se o Carlos resolver aparecer e questionar alguma coisa? O Carlos não quer saber de nada. Conversei com ele semana passada. Ele disse que não vai se meter em questão de família. Meu filho mais novo, covarde até o fim. A gravação continuou por mais alguns minutos, com eles discutindo detalhes do processo, prazos, valores. Como se estivessem planejando uma viagem, não a destruição da minha vida. Desliguei o celular e abracei minha netinha. Júlia, você é muito corajosa e muito esperta. Vó, você não está doente mesmo, né? Não, minha filha, não estou doente, mas eles acham que estou. E isso vai ser nosso trunfo. Trunfo? É uma palavra que significa nossa vantagem secreta. Enquanto eles acham que sou uma velhinha confusa, eu vou descobrir tudo o que eles estão planejando. E quando chegar a hora certa, vou mostrar para todo mundo quem é que está doente de verdade. Júlia sorriu. Você vai se vingar deles, vó? A pergunta me pegou desprevenida. Vingança. Era isso que eu estava planejando? Ou era legítima defesa? Não é vingança, Júlia. É justiça. Tem diferença. Qual diferença? Vingança é quando você quer machucar alguém porque está com raiva. Justiça é quando você quer impedir que façam uma coisa errada. Ela pensou por um momento. E se for os dois ao mesmo tempo? Do alto dos seus 12 anos, minha netinha tinha feito a pergunta que eu não queria responder nem para mim mesma. Talvez fosse os dois mesmo. Talvez justiça e vingança fossem mais parecidas do que eu queria admitir. A diferença é que eu tinha razão de estar com raiva. 35 anos ensinando matemática para adolescentes me ensinaram que às vezes você precisa ser firme para fazer o que é certo. E isso que eles estavam fazendo comigo não estava certo. Nos dias seguintes, refinei minha performance. Comecei a esquecer pequenas coisas na frente deles. Deixava a televisão ligada e fingia não lembrar como desligar. Perguntava sobre pessoas que tinham acabado de sair de casa. Guardava coisas em lugares errados e depois procurava, com cara de perdida. O Ricardo começou a ficar mais solto, mais confiante. Uma noite, quando achava que eu estava dormindo, ouvi ele conversando com Silvana na cozinha. Ela está piorando rápido. Ontem perguntou se o seu pai ainda estava vivo. Mentira. Eu nunca perguntei isso. Meu marido morreu há 5 anos e eu lembro muito bem do funeral,
do velório, de cada lágrima que derramei. Acho que é hora de acelerar o processo, continuou ele. Quanto mais tempo a gente esperar, mais complicado vai ficar. Mas e se alguém desconfiar? E se o Carlos resolver questionar? O Carlos não tem coragem nem de questionar o próprio reflexo no espelho. E mesmo que questionasse, a gente tem o laudo médico. Tem as testemunhas que vão dizer que ela está confusa. Tem tudo documentado. Testemunhas. Que testemunhas? Quem mais estava envolvido nessa farsa? Júlia apareceu na minha frente, sussurrando baixinho. Vó, eles estão falando sobre contratar uma enfermeira para cuidar de você durante o dia. Uma enfermeira? É, para dizer para o juiz que você precisa de cuidados especiais o tempo todo. A teia estava se fechando ao meu redor. Mas 2 pessoas podiam jogar esse jogo. Na segunda-feira seguinte, quando Silvana saiu para trabalhar e Ricardo foi resolver umas coisas na cidade, provavelmente relacionadas ao processo contra mim, liguei para o meu advogado, Dr. Fernando Carvalho, que cuidava dos meus assuntos há 15 anos. Dona Camila, que surpresa! Como está? Bem, Dr. Fernando, preciso de uma informação. Mantive a voz firme, nada de fingir confusão com ele. Se alguém tentasse me interdictar, alegando demência, qual seria o procedimento? Houve uma pausa do outro lado da linha. Interdição? Dona Camila, alguém está sugerindo isso? Digamos que é uma curiosidade teórica. Bem, seria necessário um laudo médico detalhado, testemunhas, uma avaliação judicial. Mas, Dona Camila, a senhora está lúcida, tem pleno controle das suas faculdades mentais. Seria muito difícil alguém conseguir isso sem uma justificativa real. E se o laudo médico fosse, digamos, tendencioso? Outra pausa, mais longa. Isso seria crime, Dona Camila. Falsificação de documento, fraude, se a senhora suspeita de algo assim. Por enquanto são só suspeitas, doutor. Mas e se eu quisesse me proteger preventivamente? Seria possível fazer algum tipo de documentação da minha capacidade mental? Claro, podemos solicitar uma avaliação psiquiátrica independente, com um profissional de confiança. E também podemos preparar uma procuração específica, deixando claro suas decisões sobre seu patrimônio. Ótimo, vamos marcar isso com urgência. Dona Camila, posso perguntar por que essa preocupação súbita? Porque, Dr. Fernando, às vezes as pessoas que mais confiamos são as que mais podem nos machucar. Depois de desligar, senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque tinha uma estratégia de defesa legal. Tristeza porque estava planejando me defender da minha própria filha. À tarde, quando a Júlia voltou da escola, ela veio direto me procurar. Vó, escutei uma conversa estranha dos meus pais no carro hoje. Que tipo de conversa? Eles estavam falando sobre uma mulher que vai vir aqui amanhã. Uma enfermeira. O pai disse que ela vai confirmar o que o médico disse e que custa R$ 500 por dia. R$ 500 por dia para uma atriz representar o papel de enfermeira e mentir sobre meu estado mental. Era mais dinheiro do que eles diziam ter. E tem mais, vó. O pai falou que depois da enfermeira, eles vão levar você para assinar uns papéis importantes no cartório. Papéis importantes. A transferência da casa. Quando, Júlia? Sexta-feira que vem. 10 dias. Tinha 10 dias para juntar evidências suficientes e organizar minha defesa. Naquela noite, fingi estar mais confusa do que nunca. Durante o jantar, esqueci o que estava comendo no meio da garfada. Silvana, o que é isso no meu prato? É frango, mãe. Frango grelhado. A senhora sempre gostou. Olhei para o prato como se nunca tivesse visto aquilo na vida. Ah, é? Parece diferente. Silvana e Ricardo trocaram outro olhar. O olhar de pessoas que estavam vendo seu plano dar certo. Mas eles não sabiam que enquanto eu fingia estar perdida, minha mente estava funcionando melhor do que nunca, calculando cada movimento, cada palavra, cada expressão. Como uma partida de xadrez, onde o adversário não sabe que você conhece todas as suas jogadas. E a minha netinha, minha parceira secreta, estava gravando tudo. A enfermeira chegou numa terça-feira chuvosa. Eu estava na janela da sala, fingindo observar o jardim com cara perdida, quando vi o Uber parar na frente de casa.
Uma mulher de uns 40 anos desceu, uniformizada de branco, carregando uma maleta profissional. Mas alguma coisa estava errada na forma como ela olhava para os lados, como se estivesse nervosa, insegura. Uma enfermeira de verdade não teria essa postura. "Mãe, essa é a dona Regina", disse Silvana, entrando na sala com a mulher. "Ela vai ficar aqui durante o dia para cuidar da senhora." Regina se aproximou com um sorriso forçado. "Bom dia, dona Camila. Como a senhora está se sentindo hoje?" Olhei para ela por alguns segundos, como se estivesse tentando processar a informação. "Quem é você?" "Sou sua enfermeira, dona Camila. Vou ajudar a senhora com suas necessidades diárias." "Necessidades?" Fingi confusão. "Que necessidades? Eu sei tomar banho sozinha." Silvana interveio rapidamente. "Mãe, a senhora precisa de acompanhamento. Para tomar os remédios na hora certa, para não esquecer de comer." "Eu não esqueço de comer." Deixei um tom irritado escapar. "Vocês acham que eu sou criança?" "Claro que não, mãe. Mas às vezes nada." Bati o pé, representando o papel de uma idosa teimosa. "Não preciso de babá." Regina anotou algo numa prancheta. O movimento foi rápido demais, automático demais. Como se ela já soubesse o que ia escrever antes mesmo de me observar. Durante o dia, Regina tentou documentar tudo o que eu fazia. Cada vez que eu fingia esquecer onde tinha colocado alguma coisa, ela anotava. Cada vez que eu me confundia sobre que dia era, ela anotava. Cada vez que eu fazia uma pergunta repetitiva, ela anotava. Mas Regina cometeu um erro fatal. Ela não sabia nada sobre enfermagem. "Dona Camila, vou verificar sua pressão arterial", disse ela depois do almoço. Estendeu meu braço e colocou o aparelho, mas colocou na posição errada, nem sequer encontrou meu pulso direito, e anunciou uma pressão absurdamente alta que teria me mandado direto para o hospital. "Nossa, 190/10, disse ela, anotando. 190/10. Uma enfermeira de verdade jamais diria por cento. É por. 190/10. E essa pressão me mataria. Mas eu fingi não entender nada disso. Olhei para ela com cara de preocupação inocente. "Nossa, isso é ruim?" "É um pouco alta, dona Camila. Vou anotar aqui para conversar com sua filha." Regina não tinha a menor ideia de que acabara de cometer um erro que qualquer pessoa com ensino médio perceberia. Era óbvio que ela não era enfermeira de verdade. Provavelmente alguma conhecida do Ricardo que topou representar por dinheiro. Durante o almoço, fingi dificuldade para usar os talheres. Pegava o garfo como se nunca tivesse visto aquilo na vida. Virava de um lado para outro, fazia cara de confusa. "Dona Camila, quer que eu ajude a senhora a comer?" "Não sei. Essa coisa aqui é para quê mesmo?" Regina praticamente babava de felicidade anotando cada detalhe. "Paciente apresenta perda de habilidades motoras básicas. Não reconhece utensílios domésticos." Depois do almoço, fui para o banheiro e aproveitei para fazer uma ligação rápida para o Dr. Fernando. "Doutor, uma pergunta. Se eu tiver evidências de que estão forjando documentos médicos para me declarar incompetente, isso é crime?" "Dona Camila, isso é crime grave. Falsificação de documento público, estelionato, fraude contra idoso. Pode dar de 2 a 8 anos de prisão. E se eu conseguir gravar confissões dos envolvidos? Seria prova incontestável. Mas, dona Camila, isso é muito sério. A senhora está realmente suspeitando de algo assim?" "Mais do que suspeitar, doutor. Estou documentando." Quando voltei para a sala, Regina estava mexendo nas gavetas da minha cômoda. "O que você está fazendo?" Ela se sobressaltou. "Ah, dona Camila, estava organizando suas coisas." "Organizando o quê? Quem disse que pode mexer nas minhas coisas?" "Sua filha pediu para eu verificar se a senhora não estava guardando coisas em lugares estranhos." "Mentira. Silvana nunca pediu isso." Regina estava fuçando à procura de algo, talvez documentos importantes, talvez dinheiro guardado. "Não mexa nas minhas coisas", disse com firmeza. "Desculpe, dona Camila, era só para ajudar." Mas ela já tinha anotado. Paciente demonstra comportamento agressivo e paranoico quando questionada sobre organização pessoal. Agressivo e paranoico. Por não querer estranhos mexendo nas minhas gavetas.
À tarde, quando achava que eu estava cochilando na poltrona, Regina ligou para alguém. Está tudo correndo conforme planejado, sussurrou. Ela está claramente em estado avançado de confusão mental. Vou documentar tudo que você pediu. Avançado. Eles queriam acelerar o processo. Tem certeza que o juiz vai aceitar o laudo baseado no que você está vendo? Claro. Com o relatório médico e minha observação profissional, não tem como dar errado. Amanhã eu entrego tudo pronto. Quando Júlia chegou da escola, eu estava na cozinha tentando lembrar como fazer um café. Regina estava ao meu lado, anotando freneticamente. Vó, quer que eu ajude? Júlia perguntou, entrando na nossa encenação. Ah, minha netinha, que bom que você chegou. Fiz cara de alívio exagerado. Não estou conseguindo lembrar como liga esse negócio aqui. Era uma cafeteira elétrica que eu usava há 10 anos. É só apertar esse botão, vó. Regina anotou. Paciente demonstra desorientação com aparelhos domésticos simples. Requer supervisão constante para atividades básicas. Mas Júlia, esperta como sempre, percebeu o jogo. Vó, vou te mostrar de novo, bem devagar para você não esquecer. E ficou me ensinando a usar a cafeteira por 15 minutos, me tratando com a paciência exagerada que alguém usa com uma pessoa realmente confusa. Regina comeu toda a encenação. Enquanto tomávamos café, Júlia aproveitou um momento em que Regina foi ao banheiro para sussurrar. Vó, ela mexeu no seu armário hoje. Tirou foto de uns papéis. Foto de papéis. Eles estavam documentando tudo que eu possuía. Que tipo de papéis, Júlia? Pareciam documentos da casa. E ela anotou os números de algumas contas bancárias que estavam numa agenda. Minha agenda pessoal. Com informações que eles não tinham direito de ter. Mais alguma coisa? Ela ligou para alguém e disse que a operação ia ser mais lucrativa do que pensavam. Falou em vender a casa rapidinho e dividir o dinheiro. Dividir o dinheiro. Entre quantas pessoas essa fraude estava sendo dividida? Quando Regina voltou, continuei minha performance de confusão, mas agora com um propósito ainda mais claro. Cada mentira que ela anotava, cada comportamento que ela inventava, cada detalhe que ela distorcia ia se voltar contra eles no momento certo. À tarde, fingi um episódio ainda mais dramático. Comecei a andar pela casa procurando por algo inexistente. Cadê? Cadê minha bolsa? Alguém roubou minha bolsa. Que bolsa, dona Camila? Perguntou Regina. A bolsa marrom que eu uso todo dia. Tinha dinheiro dentro. Alguém entrou aqui e roubou. Dona Camila, a senhora não saiu de casa hoje. Sua bolsa está ali no sofá. Olhei para onde ela apontava. Minha bolsa preta estava no lugar de sempre. Essa não é minha bolsa. Minha bolsa é marrom. Essa aí eu nunca vi na vida. Regina anotou. Paciente apresenta episódios paranoicos severos. Acusa familiares de roubo. Não reconhece objetos pessoais. Silvana chegou no meio do meu surto. Mãe, o que foi? Silvana, que bom que você chegou. Alguém roubou minha bolsa e colocou essa estranha no lugar. Mãe, essa é sua bolsa. A senhora usa ela há 2 anos. 2 anos? Peguei a bolsa, olhando como se fosse a primeira vez. Não pode ser. Eu sempre usei bolsa marrom. Mãe, a senhora nunca teve bolsa marrom. Fiz cara de total confusão, como se minha realidade inteira estivesse sendo questionada. Era uma performance digna de Oscar. Naquela tarde, enquanto fingia um cochilo, escutei Regina conversando com Silvana na cozinha. Dona Silvana, hoje foi o pior dia até agora. Sua mãe está com sintomas muito avançados. Paranoia, agressividade, perda total de memória recente. Meu relatório vai recomendar cuidados hospitalares imediatos. Cuidados hospitalares? Sim. Ela não tem mais condições de ficar em casa, nem mesmo com supervisão. É perigoso para ela e para vocês. Perigoso. Eu, uma professora aposentada de 72 anos, era perigosa. Mas amanhã ela ainda consegue assinar os papéis? Consegue sim. Com a medicação certa, ela vai ficar calma e colaborativa. Vai assinar tudo sem questionar. Que tipo de medicação? Um ansiolítico leve. Vai deixar ela meio sonolenta, mas consciente o suficiente para a assinatura ter validade legal. Legal. Eles tinham pensado em tudo. E depois?
Depois vocês internam ela numa clínica particular. Com o relatório médico, o laudo da enfermeira e a transferência da casa já assinada, não tem como ela reverter nada. Regina, posso perguntar uma coisa? Como você aprendeu tanto sobre esses procedimentos? Houve uma pausa. Digamos que não é a primeira vez que ajudo uma família em situação parecida. Velhos confusos. Era assim que ela se referia a pessoas que confiaram na própria família. Naquela noite, depois que Regina foi embora, Júlia veio correndo para o meu quarto com o celular. Vó, consegui mais uma gravação importante. Ela apertou o play. Era a voz do Ricardo falando com alguém no telefone. Perfeito. A enfermeira está fazendo o relatório que a gente precisa. Sexta-feira levamos a velha no cartório para assinar a transferência. Com o laudo médico e o relatório da enfermeira, se ela tentar reclamar depois, a gente diz que ela assinou durante um momento de lucidez. A voz do outro lado era masculina, mas eu não reconheci. E se ela se recusar a assinar? Não vai se recusar. A gente vai explicar que é só um papel para proteger ela. E se mesmo assim ela resistir, a enfermeira aplica um calmante antes. Problema resolvido. Calmante. Eles estavam planejando me drogar. Ricardo, tenho que te falar uma coisa, foi a voz da Silvana. Minha mãe ligou para o Dr. Fernando hoje. Quem é Dr. Fernando? O advogado dela. Ouvi ela falando sobre interdição, avaliação psiquiátrica. Acho que ela desconfia de alguma coisa. Houve uma pausa longa. Impossível. Ela mal consegue lembrar o que comeu no café da manhã. Mas e se... Silvana, você está sendo paranoica. A velha não tem capacidade de planejar nada. E mesmo que desconfiasse, já é tarde demais. Sexta-feira isso tudo acaba. A gravação continuou. Só espero que valha a pena todo esse trabalho, disse Silvana. Vai valer. 600 mil da casa, mais uns 50 mil que ela tem na poupança, mais a aposentadoria dela todo mês. Em 2 anos, a gente paga todas as nossas dívidas e ainda sobra. 50 mil da poupança. Eles sabiam exatamente quanto eu tinha guardado. E a Júlia? Ela não vai estranhar a avó ir embora de repente? A Júlia vai se acostumar. Criança esquece rápido. E se perguntar demais, a gente diz que a avó foi para um lugar onde cuidam melhor dela. Minha netinha ouviu tudo isso. Seus próprios pais falando sobre se livrar da avó como se fosse um problema a ser resolvido. Quando a gravação terminou, Júlia estava chorando. Vó, eles vão mesmo te levar embora? Vão tentar, respondi, abraçando ela. Mas não vão conseguir. Como você tem certeza? Porque amanhã eu vou dar o próximo passo do nosso plano. Mas por dentro eu estava apavorada. Não pela possibilidade de perder a casa, era só dinheiro. Estava apavorada pela frieza da minha própria filha. Como ela conseguia falar sobre me internar como se estivesse discutindo onde guardar um móvel velho? Onde foi que eu errei na criação dela? À noite, depois que Regina foi embora, Júlia veio correndo para o meu quarto com o celular. Vó, consegui mais uma gravação importante. Ela apertou o play. Era a voz do Ricardo falando com alguém no telefone. Perfeito. A enfermeira está fazendo o relatório que a gente precisa. Sexta-feira levamos a velha no cartório para assinar a transferência. Com o laudo médico e o relatório da enfermeira, se ela tentar reclamar depois, a gente diz que ela assinou durante um momento de lucidez. A voz do outro lado era masculina, mas eu não reconheci. E se ela se recusar a assinar? Não vai se recusar. A gente vai explicar que é só um papel para proteger ela. E se mesmo assim ela resistir, a enfermeira aplica um calmante antes. Problema resolvido. Calmante. Eles estavam planejando me drogar. Ricardo, tenho que te falar uma coisa, foi a voz da Silvana. Minha mãe ligou para o Dr. Fernando hoje. Quem é Dr. Fernando? O advogado dela. Ouvi ela falando sobre interdição, avaliação psiquiátrica. Acho que ela desconfia de alguma coisa. Houve uma pausa longa. Impossível. Ela mal consegue lembrar o que comeu no café da manhã. Mas e se... Silvana, você está sendo paranoica. A velha não tem capacidade de planejar nada. E mesmo que desconfiasse, já é tarde demais. Sexta-feira isso tudo acaba. Naquele meio tempo, entre uma confusão e outra, consegui fazer 3 ligações importantes. Primeira ligação, para o Dr. Fernando. Doutor,
Preciso antecipar nossa avaliação psiquiátrica para amanhã de manhã. É urgente. Dona Camila, é possível sim. Mas posso perguntar por quê? Porque amanhã à tarde eles vão tentar me levar para assinar papéis no cartório. E eu preciso ter documentação da minha sanidade mental antes disso acontecer. Dona Camila, isso está me preocupando muito. A senhora quer que eu entre em contato com as autoridades? Ainda não, doutor. Preciso de mais evidências. Mas quero que saiba que se algo me acontecer, se eu sumir ou for internada contra a minha vontade, tudo que estou descobrindo está documentado. Documentado como? Gravações, doutor. Muitas gravações. Segunda ligação. Para minha amiga Elsa, que morava 3 casas adiante. Elsa, preciso de um favor muito importante. Amanhã à tarde, quero que você venha aqui em casa e presencie uma situação. E, se possível, traga o Marcos junto. Marcos era o filho dela, advogado recém-formado. Camila, está tudo bem? Sua voz está estranha. Está tudo bem, Elsa. Mas preciso que confie em mim. Venha amanhã às 2 da tarde e traga seu celular para gravar. Gravar o quê? Uma revelação que vai chocar você tanto quanto está me chocando. Camila, você está me assustando. Eu sei, querida, mas amanhã você vai entender tudo. E vai ver que sua amiga Camila não está louca, embora tenham tentado fazer todo mundo acreditar nisso. Terceira ligação, para um número que encontrei na agenda do Ricardo. Alô? Aqui é Camila Vaz. Soube que o senhor é o advogado que está cuidando do processo de interdição contra mim. Houve silêncio do outro lado. Gostaria de informar que tenho conhecimento completo do processo fraudulento que estão montando. E que sexta-feira, quando levarem uma senhora de 72 anos para assinar papéis sob efeito de medicação, vão encontrar uma surpresa. Senhora, eu não sei do que a senhora está falando. Ah, não sabe? Então deixe-me refrescar sua memória. Dr. Eugênio Menezes, laudo médico falsificado, enfermeira fraudulenta chamada Regina, transferência forçada de propriedade. Alguma coisa fez sua memória voltar? Outra pausa longa. Eu só estou seguindo procedimentos legais normais. Procedimentos legais normais não incluem subornar médicos nem contratar atrizes para representar enfermeiras. Mas não se preocupe, doutor. Amanhã todos nós vamos ter uma conversa muito esclarecedora. Desliguei antes que ele pudesse responder. Sabia que essa ligação ia alertá-los, ia fazer com que ficassem nervosos. Mas era exatamente isso que eu queria. Pessoas nervosas cometem erros. E eu estava contando com eles cometerem um erro fatal. Quando Regina foi embora naquele dia, ela estava eufórica. Tinha páginas de anotações sobre meu suposto estado mental deteriorado. Silvana a acompanhou até a porta. Como ela está, Regina? Pior do que eu imaginava. Hoje ela teve episódios severos de desorientação. Não reconheceu ninguém, perdeu completamente a noção do tempo, teve surtos de pânico. Meu relatório vai recomendar internação imediata em clínica especializada. Internação. Era ainda pior do que eu pensava. Tem certeza que amanhã ela vai estar em condições de assinar os papéis? Com um calmante leve pela manhã, ela vai ficar dócil e cooperativa. Vai assinar tudo o que colocarem na frente dela. Mas antes de Regina sair completamente, eu a chamei da janela. Moça! Moça da roupa branca! Ela se aproximou. Sim, dona Camila. Você vai voltar amanhã? Vou sim, dona Camila. Que bom, disse, com um sorriso inocente. Porque tenho uma coisa muito importante para te mostrar amanhã. O que é? É surpresa, respondi, piscando para ela como uma velhinha travessa. Regina sorriu de volta, achando que eu estava tendo outro momento de confusão. Mas Silvana, que estava escutando, ficou com uma cara estranha. Que coisa importante, mãe. Ah, filha, nem lembro mais. Deve ser bobagem. Mas vi no olhar da Silvana que ela ficou com uma pontinha de dúvida. Naquela noite, Júlia entrou no meu quarto mais cedo que o normal. Vó, estou com medo. Medo de quê, minha filha? E se der errado? E se eles conseguirem te internar? E se eu ficar sozinha com eles? A pergunta me partiu o coração. Uma menina de 12 anos preocupada em ficar sozinha com os próprios pais, porque sabia que eles eram capazes de fazer mal à própria avó. Sentei na cama e puxei ela para perto de mim. Júlia, olha para mim. Você acha que sua avó chegou aos 72 anos sendo boba? Ela balançou a cabeça.
35 anos ensinando matemática me ensinaram a resolver problemas complexos. E esse problema tem solução. Amanhã você vai ver. O que vai acontecer amanhã? Amanhã, minha querida, a velha confusa vai desaparecer e a professora Camila Vaz vai voltar. Como? Você lembra da lição que eu te ensinei sobre frações equivalentes? Como duas frações podem parecer diferentes, mas ter o mesmo valor? Lembro. Então, eu fingi ser uma coisa, mas sempre fui outra. Amanhã vou mostrar meu valor real. Júlia sorriu. Posso ajudar? Claro, mas tem uma coisa muito importante que você precisa fazer amanhã de manhã. O quê? Fingir que está doente e não ir para a escola. Quero que você esteja aqui para testemunhar tudo. E se os meus pais não deixarem? Deixam sim. Eles vão estar tão focados no que acham que vai acontecer que não vão prestar atenção em mais nada. Vó? Sim? Você tem certeza que é justiça e não vingança? A pergunta que não queria calar. Sabe que mais, Júlia? Descobri que não importa. Importa que é a coisa certa a fazer. E às vezes, quando alguém tenta te destruir, você precisa se defender com força total. Mesmo que seja família, principalmente quando é família. Porque família deveria te proteger, não te roubar. Júlia ficou quieta por um momento, processando tudo. Vó, posso te fazer uma pergunta difícil? Claro, minha filha. Você ainda ama a mamãe? A pergunta me pegou completamente desprevenida. Fiquei em silêncio por um tempo longo, tentando encontrar uma resposta honesta. Júlia, eu amo a menina que a mamãe foi um dia. A criança que eu criei, que brincava neste mesmo quarto, que me abraçava quando tinha pesadelos. Essa Silvana eu amo para sempre. E a mamãe de agora? A mamãe de agora está perdida, Júlia. Está fazendo escolhas terríveis porque está desesperada. Mas isso não significa que eu vou deixar ela me destruir. Ela vai ficar muito brava com você amanhã. Vai. Muito brava. Talvez nunca me perdoe. E você está preparada para isso? Do alto dos seus 12 anos, minha netinha estava me fazendo a pergunta mais difícil da minha vida. Não sei se alguém pode estar preparada para perder uma filha, respondi. Mas estou preparada para não perder minha dignidade. E você? Tem coragem de enfrentar sua própria filha na frente de todo mundo? Tem coragem de acabar com sua família para salvar sua dignidade? Porque é isso que amanhã vai decidir, se Camila é vítima ou heroína da sua própria história. Aquela foi minha última noite fingindo ser uma velha confusa. A partir de amanhã, todo mundo ia descobrir quem é Camila Vaz de verdade. E se isso significasse ficar sozinha pelo resto da vida, que fosse. Melhor sozinha com dignidade do que acompanhada na humilhação. O dia da verdade chegou com uma chuva fina que batia na janela do meu quarto. Sexta-feira, 16 de outubro. O dia em que Camila Vaz ia ressuscitar dos mortos. Júlia apareceu na cozinha às 7 da manhã, fingindo estar com dor de barriga. Mãe, não estou me sentindo bem. Acho que foi alguma coisa que comi ontem. Silvana, nervosa com os preparativos do dia, mal prestou atenção. Fica em casa, então. A avó vai sair hoje e não vai ter ninguém para cuidar de você mesmo. Perfeito. Minha netinha estava oficialmente liberada para testemunhar tudo. Às 8h30, o doutor Fernando chegou discretamente pela porta dos fundos, como havíamos combinado. Silvana e Ricardo ainda estavam se arrumando, então conseguimos fazer a avaliação psiquiátrica sem ninguém perceber. Dona Camila, vou fazer algumas perguntas padrão. Pode me dizer seu nome completo? Camila Vaz Santos, 72 anos, viúva, ex-professora de matemática, proprietária desta casa localizada na Rua das Acácias, 247, Jundiaí, São Paulo. Data de hoje? Sexta-feira, 16 de outubro de 2024. Pode fazer uma operação matemática simples? 423 multiplicado por 17 é igual a 7.191. O doutor Fernando sorriu. Dona Camila, a senhora está com a mente mais afiada que muita gente de 40 anos. Vou documentar isso oficialmente. Doutor, precisa saber de mais uma coisa. Hoje eles vão tentar me drogar antes de me levar ao cartório. Tenho como me proteger disso? Sim. Vou deixar com a senhora um exame toxicológico de urgência. Se suspeitarem que foi medicada contra sua vontade, esse exame vai provar. Guardei o kit do exame na gaveta da cômoda.
Às 9 horas, Regina chegou com uma maleta diferente de ontem. Bom dia, dona Camila. Como está se sentindo hoje? Voltei imediatamente para a personagem. Quem é você? Por que tem tanta gente estranha entrando na minha casa? Sou a enfermeira, lembra? Vim cuidar da senhora. Enfermeira? Olhei em volta confusa. Estou doente? Ninguém me disse que eu estava doente. Regina abriu a maleta e tirou uma seringa pequena. Dona Camila, trouxe um remedinho para a senhora ficar mais calma hoje. Que remédio? Eu não tomo remédio nenhum. É só uma vitamininha. Vai fazer bem. Vitamininha. O calmante que ia me deixar dócil para assinar os papéis. Não quero tomar remédio. Não estou doente. Dona Camila, sua filha pediu para eu dar esse remédio. É importante. Nesse momento, Silvana apareceu na sala. Mãe, tome o remédio que a Regina trouxe. É para seu bem. Que bem? Vocês estão querendo me matar? Mãe, não diga bobagem. É só um calmante. Não quero calmante. Saiam da minha casa. Regina se aproximou com a seringa. Dona Camila, vai ser só uma picadinha. Não! Comecei a gritar, representando pânico total. Socorro! Estão tentando me matar. Mãe, pare com isso. Socorro! Júlia! Júlia! Me ajuda! Júlia apareceu correndo, fingindo estar assustada. O que está acontecendo? Minha netinha, elas querem me dar uma injeção. Não deixa elas me machucarem. Ricardo apareceu na sala. Que gritaria é essa? Sua sogra não quer tomar o medicamento, disse Regina. Então segura ela, respondeu Ricardo friamente. Segura ela. Como se eu fosse um animal. Silvana segurou meu braço direito, Ricardo segurou o esquerdo. Regina se aproximou com a seringa. Por favor, implorei, ainda representando. Por favor, não façam isso comigo. A agulha estava quase tocando minha pele quando a campainha tocou. Quem é? Perguntou Ricardo irritado. Deve ser a Elsa, disse Silvana. Acho que veio ver porque a mãe estava gritando. Elsa, minha amiga tinha chegado na hora perfeita. Vai atender, disse Ricardo para Silvana, e fala que está tudo bem. Silvana foi até a porta. Ouvi vozes no quintal. Oi, Elsa. Está tudo bem, sim. Só a mãe tendo um dos episódios dela. Episódios? Foi a voz da Elsa. Que episódios? Conversamos ontem e ela estava perfeitamente bem. É que a demência dela está avançando rapidinho. Hoje mesmo temos que levar ela para assinar uns papéis importantes. Posso vê-la? Ah, Elsa, hoje não é um bom dia. Ela está muito confusa. Por isso mesmo quero vê-la. E trouxe o Marcos junto. Ele é advogado. Pode ajudar vocês com esses papéis. Marcos, o filho da Elsa. Advogado. Ouvi passos se aproximando. Silvana voltou nervosa. Mãe, a dona Elsa veio visitar a senhora. Elsa! Gritei. Elsa, me ajuda! Elas querem me dar injeção! Elsa entrou na sala e viu a cena. Eu sendo segurada por 2 pessoas, enquanto uma terceira tentava me aplicar uma injeção. Meu Deus, o que vocês estão fazendo com a Camila? É só um calmante, explicou Silvana. Ela está muito agitada. Elsa olhou para mim nos olhos. Foi nesse momento que eu pisquei para ela muito rapidamente. Ela entendeu na hora. Camila, você quer tomar esse remédio? Não, não quero. Me tira daqui, Elsa. Então ela não vai tomar, disse Elsa com firmeza. Dona Elsa, com todo respeito, isso não é da sua conta, disse Ricardo. Quando se trata de uma amiga sendo forçada a tomar medicação contra sua vontade, vira da minha conta sim. Nesse momento, o Marcos entrou na sala. Boa tarde. Sou advogado e vim ajudar com a documentação de hoje. Mas primeiro, quero entender essa situação aqui. Regina guardou rapidamente a seringa. Silvana e Ricardo me soltaram. Não é nada demais, disse Silvana. Só estávamos tentando acalmar minha mãe antes de sair. Acalmar como? Perguntou Marcos. Com medicação forçada? Ela tem demência, explicou Ricardo. Precisa de cuidados especiais. Marcos me olhou diretamente. Dona Camila, a senhora sabe quem eu sou? Era a hora de parar de fingir. Respirei fundo e olhei nos olhos dele com toda a lucidez que tinha guardado durante semanas. Você é Marcos, filho da Elsa, advogado recém-formado, mora na Vila Industrial, é solteiro e torce para o Palmeiras.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcos sorriu. E a senhora sabe que dia é hoje? Sexta-feira, 16 de outubro de 2024. Dia em que minha própria filha ia me drogar para me forçar a transferir minha casa para o nome dela. Silvana empalideceu. Mãe? Oi, filha. Surpresa? Ricardo gaguejou. Mas você está confusa? Demenciada? Com Alzheimer? Me levantei da poltrona onde estava sendo segura. Lamento desapontá-los, mas estou perfeitamente lúcida. Sempre estive. Regina tentou sair discretamente, mas Marcos bloqueou a passagem. Ninguém sai daqui até esclarecermos essa situação. Você não é enfermeira, não é? Perguntei para Regina. Qual é seu nome verdadeiro? Ela não respondeu. Júlia, chamei. Traz aqui o celular com as gravações. Minha netinha apareceu com o celular na mão. Ela tinha gravado tudo o que aconteceu nos últimos minutos. Silvana, disse, olhando diretamente para minha filha. Você realmente achou que eu não ia descobrir? Mãe, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você contratou um médico corrupto para me dar um laudo falso de demência? Que contratou essa atriz aqui para fingir ser enfermeira? Que planejou me drogar para assinar papéis transferindo minha casa? Mãe, que descobriu quanto eu tenho na poupança e já estava planejando como gastar? Que disse para o Ricardo que eu ia ser internada numa clínica e que a Júlia ia esquecer da avó rapidinho? Júlia começou a chorar. Silvana percebeu que a filha tinha ouvido tudo. Júlia, não é assim. É exatamente assim, disse Júlia entre lágrimas. Vocês iam jogar a vovó fora como se ela fosse lixo. Marcos estava anotando tudo. Dona Camila, a senhora tem provas do que está afirmando? Tenho. Fui até a gaveta e peguei um envelope. Aqui estão as gravações de todas as conversas comprometedoras. Aqui está o recibo do pagamento ao Dr. Eugênio Menezes. Aqui está o contrato de Regina com vocês. Regina tentou sair correndo, mas Elsa segurou ela pelo braço. Você não vai a lugar nenhum, querida. Mãe, disse Silvana com voz quebrada. Como você descobriu tudo? Silvana, eu fui professora por 35 anos. Vocês acham que eu não sei reconhecer quando alguém está mentindo para mim? Mas você estava tão confusa. Esquecia tudo. Eu estava fingindo, filha. Fingindo para descobrir até onde vocês eram capazes de ir para me roubar. Ricardo tentou argumentar. Dona Camila, não é roubo, é proteção do patrimônio. Proteção? Explodi. Você ia me internar à força e vender minha casa. Mãe, a gente só... Vocês só o quê, Silvana? Só iam me drogar? Só iam me fazer assinar papéis sob efeito de medicação? Só iam me trancar numa clínica psiquiátrica pelo resto da vida? Silvana começou a chorar. Nós estamos com muitas dívidas, mãe. O Ricardo perdeu tudo na pandemia. A gente ia perder nossa casa. E isso justifica roubar a minha? Não é roubar. É o quê, filha? Fala. Eu quero ouvir. É sobrevivência, disse Ricardo. A senhora tem 72 anos. Para que precisa de uma casa tão grande? A audácia desse homem me deixou sem palavras por alguns segundos. Para que eu preciso? Esta casa é minha, Ricardo. Eu herdei dos meus pais, paguei todas as reformas, cuidei dela por mais de 40 anos. E você acha que tem direito de decidir o que eu faço com ela? Não é isso. É exatamente isso. Vocês decidiram que eu sou velha demais para ter direito à minha própria propriedade. Marcos interveio. Dona Camila, os senhores querem resolver isso aqui ou preferem que eu chame a polícia? Polícia? Ricardo ficou branco. Por que polícia? Porque o que vocês fizeram é crime, explicou Marcos. Falsificação de documento médico, fraude contra idoso, cárcere privado, tentativa de estelionato, são vários crimes. Mãe, implorou Silvana, você não vai chamar a polícia para sua própria filha, vai? Olhei para ela. Minha menina, minha filha que eu criei, que ensinou a andar, a ler, a ser honesta. Silvana, me responde uma coisa. Se tivesse dado certo, se eu tivesse assinado os papéis drogada, vocês iam mesmo me internar? Ela hesitou. A hesitação já foi resposta suficiente. Iam, murmurei. Vocês iam mesmo me internar numa clínica psiquiátrica. Só temporariamente, disse Ricardo.
Até a senhora se acostumar com a ideia. Até eu morrer, você quer dizer. Não, dona Camila. Chega, disse Marcos. Vou chamar a polícia. Não! Gritou Silvana. Por favor, mãe, a gente pode resolver isso em família. Família? Olhei para ela com uma mistura de tristeza e raiva que nunca pensei que sentiria por uma filha. Silvana, família não droga família. Família não rouba família. Família não interna, família em manicômio. Mãe, eu te amo. Você ama meu dinheiro. Se me amasse, nunca teria cogitado fazer isso comigo. Júlia se aproximou e me abraçou. Vó, o que vai acontecer agora? Olhei para minha netinha, a única pessoa naquela casa que tinha ficado do meu lado. Agora, Júlia, a vovó vai decidir o que fazer com pessoas que tentaram destruir sua vida. E você, o que faria? Chamaria a polícia para sua própria filha? Conseguiria olhar nos olhos de uma criança de 12 anos e explicar por que a mãe dela vai ser presa? Ou existe perdão para quem tentou te internar num hospício? O telefone tocou. Era o doutor Fernando. Dona Camila, conseguiu a documentação que conversamos? Consegui, doutor. E muito mais. A senhora está bem? Estou. Estou perfeitamente bem e perfeitamente lúcida. Desliguei e olhei para todos na sala. Agora vocês vão me escutar muito bem. Regina, você vai devolver todo o dinheiro que recebeu e vai assinar uma confissão do que fez. Se não assinar, Marcos chama a polícia agora. Regina assentiu, apavorada. Ricardo, você vai sair da minha casa agora e não vai mais pisar aqui. Nunca mais. Dona Camila? Nunca mais. E eu, mãe? Perguntou Silvana. O que vai acontecer comigo? Olhei para minha filha. 45 anos de idade, mãe da Júlia, minha primogênita. A menina que eu ensinei a dizer mamãe. Você, Silvana, vai ter que decidir. Ou você escolhe seu marido e sua vida de crimes, ou escolhe sua filha e tenta reconquistar minha confiança. Não posso deixar o Ricardo. Então você fez sua escolha. Silvana olhou para o marido, depois para mim, depois para a Júlia. Júlia, disse ela, você quer ficar com a vovó? Quero, respondeu Júlia sem hesitar. Quero ficar com quem me ama de verdade. As palavras da minha netinha foram como uma sentença final. Silvana começou a chorar mais forte. Mãe, eu estava desesperada. Desespero não justifica maldade, filha. O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Olhei para ela por um longo momento. Mesmo depois de tudo, ela continuava sendo minha filha. Você vai aprender a viver com as consequências das suas escolhas. E se um dia você conseguir entender a gravidade do que fez, quem sabe possamos conversar. Posso visitar a Júlia? Quando a Júlia quiser te ver, ela mesma vai te procurar. Marcos estava terminando de anotar tudo. Dona Camila, vou preparar os documentos para formalizar tudo o que aconteceu aqui. A senhora quer mesmo não prestar queixa criminal? Olhei para a Júlia, que estava abraçada em mim. Por enquanto não. Mas se eles tentarem alguma coisa de novo... Entendido. Ricardo e Regina saíram da casa rapidamente. Silvana demorou mais, olhando para a Júlia como se fosse a última vez. Filha, você tem certeza que quer ficar com a vovó? Tenho. A vovó nunca tentou me machucar. Silvana saiu chorando. Elsa e Marcos ficaram mais um tempo, ajudando a organizar toda a documentação. Quando eles foram embora, fiquei sozinha com Júlia na casa que quase perdi. Vó, você está bem? Estou, minha filha. Pela primeira vez em semanas, estou bem. E a mamãe? Sua mãe fez escolhas muito ruins, Júlia. Vai demorar muito tempo para ela entender o que fez de errado. E se ela nunca entender? Então vamos seguir nossa vida sem ela. Você e eu. Júlia me abraçou forte. Vó, você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Não sou corajosa, Júlia. Só sou uma velha teimosa que não aceita ser passada para trás. Naquela noite, deitada na minha cama, na minha casa, pensei em tudo o que aconteceu. Ganhei a batalha, salvei minha casa, minha dignidade, minha liberdade. Mas perdi minha filha. Valeu a pena? Olhei para o quarto ao lado, onde Júlia dormia tranquila, sabendo que estava segura, que não ia ser separada da avó por um plano criminoso. Sim, valeu a pena. Mas a dor no peito continuava lá.
A dor de uma mãe que teve que escolher entre ser roubada ou perder uma filha. A dor de descobrir que a menina que eu criei, que ensinou a falar mamãe, foi capaz de planejar minha destruição. Será que existe perdão para uma traição dessa magnitude? Será que um dia vou conseguir olhar para a Silvana e não lembrar dela segurando meu braço para me aplicar uma injeção forçada? Não sei. Não sei se o tempo cura feridas assim, tão profundas, tão íntimas. O que eu sei é que amanhã vou acordar na minha casa, vou tomar café na minha cozinha, vou cuidar da minha netinha que escolheu ficar comigo. Vou continuar sendo Camila Vaz, a professora aposentada que não se deixou passar para trás. E talvez, só talvez, isso seja suficiente. 8 meses se passaram desde aquela sexta-feira que mudou tudo. 8 meses desde que descobri que minha própria filha era capaz de me drogar para roubar minha casa. 8 meses criando minha netinha sozinha, aprendendo a ser mãe novamente aos 72 anos. A vida seguiu, como sempre segue. Júlia se adaptou à rotina nova com uma facilidade que às vezes me assustava. Ela nunca perguntou pelos pais nos primeiros meses. Era como se tivesse entendido, com aquela sabedoria estranha das crianças, que algumas portas se fecham para sempre. O processo legal contra Regina, Ricardo e o Dr. Eugênio Menezes correu sem maiores complicações. Regina foi condenada a 2 anos de prisão por estelionato e associação criminosa. O médico perdeu o registro e também foi preso. Ricardo conseguiu um acordo, pagou multa e ficou em liberdade condicional, mas sumiu de Jundiaí logo depois. Soube que foi para o interior, tentar recomeçar a vida longe dos credores e da vergonha. E Silvana? Silvana desapareceu. Nos primeiros dias após nossa confrontação, ela ainda ligava. Chorava no telefone, pedia perdão, dizia que estava arrependida. Eu escutava em silêncio e desligava. Não por crueldade, mas porque não tinha nada a dizer. Como explicar para uma filha que ela quebrou algo dentro de mim que talvez nunca mais se conserte? Depois de 1 mês, as ligações pararam. Vó, às vezes eu sinto saudade dela, me disse Júlia numa tarde de domingo, enquanto fazíamos um bolo de chocolate na cozinha. E está tudo bem sentir saudade, minha filha. Ela é sua mãe. Mas ela é uma mãe ruim? A pergunta me pegou desprevenida. Como explicar para uma criança que o mundo não é dividido entre pessoas boas e ruins, mas sim entre pessoas que fazem escolhas boas e ruins? Sua mãe não é ruim, Júlia. Sua mãe fez escolhas muito ruins. E às vezes, quando uma pessoa faz escolhas ruins demais, ela precisa ficar longe até aprender a fazer escolhas melhores. E se ela aprender? Aí veremos. Mas por dentro, eu duvidava. Como se aprende a não trair a própria mãe? Como se aprende a não planejar a internação forçada de quem te criou? A rotina com Júlia era mais cansativa do que eu lembrava. Acordar cedo para levá-la na escola, ajudar com as lições, ir às reuniões de pais, OPS, de avós, acompanhar nas consultas médicas. Meu corpo de 72 anos sentia o peso dessa responsabilidade renovada, mas também havia alegrias que eu tinha esquecido. O cheiro do cabelo dela depois do banho, os desenhos que ela fazia para decorar a geladeira, as histórias que inventávamos juntas na hora de dormir, a forma como ela me olhava quando eu explicava alguma coisa difícil com aquela admiração pura que só criança consegue ter. Vó, por que você é tão inteligente? Ela perguntou uma noite, depois que ajudei ela com um problema de matemática. Não sou mais inteligente que ninguém, Júlia. Só sou mais velha. E quando você fica mais velha, aprende muitas coisas. Que tipo de coisas? Aprende a reconhecer quando alguém está mentindo. Aprende que nem todo mundo que diz te amar está falando a verdade. Aprende que às vezes você precisa fingir ser fraca para descobrir quem realmente se importa com você. Como você fingiu estar doente? Exatamente. Foi difícil fingir? Muito difícil. Porque eu precisava lembrar de tudo o que estava acontecendo, mas fazer de conta que tinha esquecido. Júlia ficou pensativa. Vó, posso te fazer uma pergunta sobre a mamãe? O coração apertou, como sempre apertava quando ela tocava nesse assunto. Pode. Você acha que ela se arrepende do que fez? Acho que sim, Júlia. Mas arrependimento não é a mesma coisa que mudança. Qual a diferença? Arrependimento é quando Yu se sente mal pelo que fez.
Mudança é quando você faz diferente da próxima vez. Era uma resposta simples demais para uma situação tão complexa, mas era o que eu conseguia dar para uma menina de 12 anos. No final de maio, quase 6 meses depois de tudo, Silvana apareceu. Era uma tarde de terça-feira. Júlia estava na escola e eu estava regando as plantas do jardim quando vi uma figura familiar parada do outro lado da rua. Magra demais, cabelo desgrenhado, roupas que pareciam ter sido dormidas. Ela ficou ali por quase 1 hora, só observando a casa. Pensei em entrar e fingir que não tinha visto. Pensei em chamar a polícia. Pensei em atravessar a rua e perguntar o que ela queria. No final, não fiz nada. Só continuei regando as plantas, fingindo não perceber que minha filha estava ali, do outro lado da rua, chorando. Quando Júlia chegou da escola, Silvana já tinha ido embora. Vó, tem alguém na rua olhando para nossa casa, disse Júlia, espiando pela janela da sala. Olhei. Silvana estava de volta, agora sentada no banco da praça, em frente à casa. É a mamãe, disse Júlia, sem emoção na voz. É. O que ela quer? Não sei, minha filha. Posso ir falar com ela? A pergunta que eu temia ouvir. Você quer falar com ela? Júlia ficou em silêncio por um tempo longo. Não sei. Ela parece triste. Sua mãe está triste, Júlia. Mas pessoas tristes às vezes fazem coisas ruins quando estão desesperadas. Ela vai fazer coisas ruins de novo? Não sei. E é por isso que não posso deixar você se aproximar. Júlia assentiu. Aos 12 anos, ela já entendia que segurança vem antes de sentimentos. Silvana ficou na praça até escurecer. No dia seguinte, estava lá de novo. E no outro. Uma semana inteira, ela passou ali, olhando para a casa, para a filha que via chegando da escola, para a mãe que fingia não perceber sua presença. E você, teria coragem de ignorar sua própria filha pedindo perdão em silêncio? Conseguiria fingir que não vê o arrependimento nos olhos de quem te traiu? Na sexta-feira, não aguentei mais. Júlia, vai para o quarto e fica lá até eu te chamar. Por quê, vó? Porque vou conversar com sua mãe. Atravessei a rua devagar, sentindo o peso da idade nos joelhos, o peso da decisão no coração. Silvana me viu chegando e se levantou do banco. Estava ainda mais magra de perto. Olheiras profundas, mãos trêmulas. Oi, mãe. Silvana, posso sentar? Sentamos no banco. 2 mulheres que um dia se amaram incondicionalmente e agora não sabiam como se olhar nos olhos. Como você está? Ela perguntou. Bem, cansada, mas bem. E a Júlia? A Júlia está ótima. Tirou nota 10 em matemática semana passada. Silvana sorriu pela primeira vez. Ela puxou a avó. Puxou. Ficamos em silêncio por alguns minutos. O barulho dos carros, crianças brincando na praça, a vida normal acontecendo ao nosso redor, enquanto nós duas tentávamos encontrar palavras para o que talvez não tivesse palavras. Mãe, Não, a interrompi. Antes de você falar qualquer coisa, eu preciso te perguntar uma coisa. Ela assentiu. Se tivesse dado certo, se eu tivesse assinado os papéis, se vocês tivessem conseguido a casa, vocês iam mesmo me internar numa clínica psiquiátrica? Silvana baixou a cabeça. A demora para responder já era a resposta. Iam, ela sussurrou. Mas só temporariamente. Até eu morrer. Não, mãe. Até eu morrer, repeti. Porque um dia vocês iam se cansar de pagar a clínica. Um dia, vocês iam decidir que era mais fácil deixar a velha louca morrer de desgosto. Não foi assim que pensamos. Foi exatamente assim que pensaram. Vocês calcularam minha morte, Silvana. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Mãe, eu estava desesperada. O Ricardo disse que era a única forma... O Ricardo, sempre o Ricardo. Senti a raiva subindo. Silvana, você é adulta. Você tomou suas decisões. Eu sei que não tem desculpa. Não tem mesmo. Mas eu queria que soubesse que me arrependi todos os dias. Todos os dias desses 8 meses, eu pensei no que fiz com a senhora. E o que você fez, Silvana? Fala. Eu quero ouvir você dizer. Eu tentei roubar sua casa. Tentei te drogar. Tentei te internar numa clínica psiquiátrica contra sua vontade. E por quê? Por dinheiro.
ela disse entre lágrimas. Por maldito dinheiro. Por dinheiro, repeti. Você estava disposta a destruir sua mãe por dinheiro. Mãe, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu não durmo direito há 8 meses. Não consigo mais me olhar no espelho. Perdi minha filha, perdi minha mãe, perdi tudo. Olhei para ela, minha primogênita. A menina que eu ensinei a amarrar o sapato, que me abraçava quando tinha pesadelo, que um dia disse que queria ser igual à mamãe quando crescesse. Onde você está morando? Num quartinho nos fundos da casa da Dona Maria, na Vila Operária. Trabalho numa lanchonete perto da rodoviária. E o Ricardo? Sumiu. Logo depois do processo, ele sumiu. Deixou uma carta dizendo que ia para Minas Gerais. E te deixou sozinha para lidar com as consequências. Deixou. Silvana, me olha nos olhos. Ela me olhou. Os mesmos olhos castanhos que eu olhava no berço 45 anos atrás. Se eu te perdoasse agora, se eu deixasse você voltar para casa, se eu te desse uma segunda chance, você seria capaz de tentar me machucar de novo? Nunca, ela disse com força. Nunca mais. Juro por Deus, juro pela Júlia. Júria não é algo que se jura, Silvana. Júria é algo que se prova. Então me deixa provar. Me deixa mostrar que mudei. Fiquei em silêncio, pensando. Uma parte de mim queria abraçar minha filha, levar ela para casa, fingir que nada tinha acontecido. A parte mãe, que criou ela, que a amou incondicionalmente por 45 anos. Mas tinha outra parte. A parte que lembrava da seringa se aproximando do meu braço. A parte que lembrava dela segurando meu braço para me aplicar uma injeção forçada. A parte que lembrava dos planos de me internar numa clínica psiquiátrica. Silvana, existem erros que quebram as pessoas. E existem erros que quebram os relacionamentos. O que você fez comigo foi os dois. Mas, mãe, me deixa terminar. Eu não sei se conseguiria confiar em você de novo. Eu não sei se conseguiria dormir na mesma casa que você, sem medo de acordar com uma seringa no meu braço. Eu nunca mais... Você disse que nunca faria antes e fez. Como eu posso acreditar que nunca vai fazer de novo? Silvana chorou mais forte. Então não tem perdão? Não tem volta? A pergunta de R$1 milhão. Não sei, respondi honestamente. Não sei se existe volta de uma traição assim. E a Júlia? Eu posso ver a Júlia? A Júlia vai decidir quando estiver pronta. Não vou forçar ela nem a te ver, nem a não te ver. E eu? O que eu faço agora? Você vive com as consequências das suas escolhas. Você trabalha, você se sustenta, você tenta ser uma pessoa melhor. E talvez, só talvez um dia a vida te dê uma chance de consertar pelo menos uma parte do que quebrou. Uma parte só? Silvana, existem coisas que não têm conserto. Existem palavras que não podem ser não ditas. Ações que não podem ser não feitas. A confiança entre mãe e filha é uma dessas coisas. Ela assentiu chorando. Mas existe uma coisa que talvez tenha conserto, continuei. O quê? Você pode tentar reconquistar o amor da sua filha. Não o meu perdão. Isso talvez nunca aconteça. Mas o amor da Júlia. Se você provar que mudou, se você mostrar que é uma pessoa diferente, talvez um dia ela queira te conhecer de novo. E como eu provo isso? Vivendo, trabalhando, sendo honesta, sendo a mulher que você deveria ter sido antes de me trair. Nos levantamos do banco. Era hora de ir. Mãe, posso te abraçar? Olhei para ela por um momento. Minha filha, minha traidora, minha menina perdida. Pode. Nos abraçamos ali no meio da praça. Um abraço que tinha gosto de despedida, de perdão negado, de amor que não consegue se curar. Cuida da Júlia, ela disse no meu ouvido. Vou cuidar. E cuida de você também. Vou tentar. Quando cheguei em casa, Júlia estava me esperando na janela. E aí, vó, o que ela queria? Queria pedir perdão. E você perdoou? Não sei, Júlia. É complicado. Por quê? Porque perdoar não é a mesma coisa que esquecer. E eu não consigo esquecer o que ela fez comigo. E ela pode voltar para casa? Não. Pelo menos não por enquanto. Por que não? Porque confiança é como um vaso, minha filha. Quando quebra, mesmo que você colhe os pedaços, sempre vai ter as marcas da rachadura. Júlia pensou sobre isso.
E se ela realmente mudou? Então talvez um dia vocês duas possam se conhecer de novo, como pessoas diferentes. Mas você não. Eu não, minha filha. Eu sou velha demais para fingir que algumas coisas não aconteceram. Naquela noite, depois que Júlia dormiu, fiquei na varanda olhando as estrelas, pensando em escolhas, consequências, perdão. Será que fui muito dura? Será que uma mãe de verdade não deveria perdoar qualquer coisa? Ou será que algumas traições são grandes demais para serem perdoadas? Não sei. O que eu sei é que aos 72 anos não tenho tempo para fingir que confio em quem tentou me destruir. Não tenho energia para ficar sempre alerta, sempre desconfiada, sempre com medo na minha própria casa. Prefiro a solidão honesta à companhia perigosa. Obrigada por chegar até o fim dessa história. Se ela te tocou de alguma forma, se te fez pensar sobre família, perdão ou dignidade na terceira idade, curte e compartilha. Porque às vezes, conhecer a história de alguém nos ajuda a entender nossas próprias escolhas. Hoje, quase um ano depois de tudo, Júlia está com 13 anos e continua sendo minha companhia, minha alegria, minha razão de acordar todos os dias. Ela nunca mais perguntou sobre a mãe, mas às vezes eu a vejo olhando pensativa pela janela. Silvana aparece na praça de vez em quando. Não mais toda semana, mas de vez em quando. Nunca tenta se aproximar, só fica lá, observando. Talvez esperando um sinal de que pode tentar de novo. Mas o sinal nunca vem. Porque aprendi que dignidade não se negocia, que respeito não se implora, que amor verdadeiro não planeja a destruição de quem ama. Aprendi que às vezes ser uma boa mãe significa ensinar que ações têm consequências, mesmo quando essa lição quebra seu próprio coração. E aprendi que uma velha de 72 anos pode ser mais forte do que imaginava. Pode fingir loucura para descobrir a verdade. Pode escolher a solidão digna em vez da companhia perigosa. Pode, sim, ensinar para o mundo que idoso não é sinônimo de frágil, que velho não é sinônimo de bobo, e que família, a verdadeira família, é quem te protege, não quem te destrói. Meu nome é Camila Vaz. Tenho 72 anos, sou proprietária da minha casa, guardo da minha netinha e sobrevivente da minha própria filha. E estou em paz com todas essas coisas.